Né? Primeiro movimento é o movimento que a gente chama de movimento de ida, que é o movimento de abaixamento, o movimento de abertura da boca. Então aí, mais uma vez, a gente vai precisar botar os dedinhos em prática para a gente poder sentir e entender esses movimentos e não apenas decorar, né? Então, movimento de abaixamento, né? De abertura da boca. A gente tem dois tempos de abertura distintos. É o movimento de pequena abertura e o movimento de grande abertura. Então, pega o dedo e bota aqui em cima do côndilo, na frente do tragus, e dá uma apertadinha de leve. Então, quando a gente abre a boca pouca coisa, só para tirar o dente do inclinamento da oclusão, porque quando a gente está de boca fechada forçada, os dentes estão engrenados. Então, quando a gente abre pouquinho a boca, só fugindo desse engrenamento, a gente tem esse movimento de pequena abertura. Você sente o côndilo rodar, mas no próprio eixo, ele só se movimenta e não sai de dentro da fossa mandibular. Sente lá, ó. Ele não saiu da fossa. Esse é o movimento de pequena abertura. Quando a gente abre a boca, o movimento de grande abertura, o segundo tempo do movimento, a gente vai ver que os côndilos saem da fossa mandibular e param embaixo da eminência articular. Então, bota o dedo lá e agora abre a boca totalmente. Os dois côndilos saem em condições fisiológicas, é claro, eles saem da fossa mandibular. E quando eles saem da fossa mandibular, eles param embaixo da eminência articular. Tá? E aí, esse é o movimento de abertura total. Então, ó, o primeiro movimento que acontece é a rotação, que é o movimento de pequena abertura, com a atuação dos abaixadores da mandíbula. Ou seja, os dentes estavam engrenados em oclusão cêntrica, está com a boca fechada e os dentes estão travadinhos, inferiores travados com os superiores. Quando a gente já faz o movimento de pequena abertura, o côndilo não saiu. Ué, se ele não saiu, quem é que puxou essa mandíbula para abaixar um pouco? São os supraioides, lembra? Todos os músculos que estão do ióide para cima, com exceção do estiloiode. Então, os supraioides, eles fazem um movimento de quê? De pequena abertura, o primeiro tempo do movimento da abertura de boca, do abaixamento da mandíbula. Então, quem faz? A mandíbula, ela baixa um pouco, mas o côndilo não sai da fossa. Se o côndilo não saiu da fossa, não teve atuação de pterigóide lateral. Então, quem é que puxou essa mandíbula para baixo? Tracionou ela para baixo, foram os supraioides. Só que se a gente lembrar, para os supraioides poderem abaixar a mandíbula, primeiro teve a atuação dos infraioides. Por isso que a gente falou no início que não tem um grupamento muscular único, é um conjunto, uma associação de vários grupos musculares atuando para a gente poder fazer esses movimentos mandibulares. Então, o movimento de pequena abertura, quem é que faz? São os supraioides, com exceção do estilioide. Por quê? Porque o estilioide, lembra? Ele não tem atuação a nível mandibular. Ele pega o ióide e puxa para trás e para cima. Ele nem atua em mandíbula, tá? Então, os supraioides, com exceção do estilioide, abaixam a mandíbula no primeiro tempo do movimento, que é o movimento de pequena abertura. Depois, nesse primeiro momento, só rodou, só fez a rotação. Depois é que vai acontecer a translação do côndilo, que o côndilo vai sair da fossa mandibular, que é o segundo tempo do movimento. Com a translação, ocorre a atuação, sim, dos pterigóides laterais, porque se o côndilo sai de fossa mandibular, quem é que puxa côndilo para fora da fossa mandibular são os pterigóides laterais. Então, o segundo tempo do movimento, que é o movimento de grande abertura, finalização, quem é que faz? Os pterigóides laterais atuando os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas para isso tudo ocorrer, a gente tem que lembrar que para a gente poder abaixar totalmente a boca, abrir totalmente a boca, tem que relaxar os músculos que fecham a boca, que são os elevadores, tá? Que é masseter, que são os músculos da mastigação, masseter, pterigóide medial, e temporais, tá? Eles precisam estar relaxados, porque se eles não estiverem relaxados, eles ficam o tempo inteiro puxando a mandíbula para cima, eles não deixam você abrir. Então, eles precisam relaxar totalmente para a gente poder abrir toda a mandíbula, ok?